Olá. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente desconhece, que são os limites no momento da seleção de pessoas para que se contrate como empregado. Eu até imprimi aqui para me facilitar a seguir um roteiro, porque há muito desconhecimento no mercado. Eu não estou aqui querendo levantar a bandeira da inocência dos empregadores, mas pelos anúncios que são publicados, que são assinados por algumas empresas, empresas até de renome, empresas multinacionais, nós percebemos que há um verdadeiro desconhecimento da lei. Então, sendo bastante objetivo, a seleção e contratação do empregado, ela deve ser calcada num critério técnico. Jamais o empregador deve anunciar, deve buscar a contratação de trabalhadores visando a aparência pessoal, a idade, o sexo, a questão da cor, a preferência religiosa. E isso não precisa estar de forma, vamos dizer assim, explícita no anúncio de contratação de emprego. Pode o Ministério do Trabalho e até o Ministério Público do Trabalho, ao fiscalizar a empresa, o empregador, verificar que naquela empresa só há pessoas que possuem um tipo de religião, o espiritismo, o catolicismo ou até evangélico. Outro ponto, verificar que na empresa só existem homens ou só existem mulheres, ou que só existem pessoas com aquela determinada faixa etária. Após os 30 anos, a pessoa é sumariamente demitida. Não existe nos quadros da empresa ninguém além daquela idade. A questão da cor também. A empresa só emprega negros ou só emprega brancos e por aí vai. Então, esses indícios, eles podem vir a ser alvo de uma tremenda fiscalização por parte da Superintendência Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, até com o ingresso numa ação civil pública. Outro ponto que eu acho interessante nós debatermos aqui é com relação aos documentos que podem e não podem ser exigidos nessa fase de seleção. Documentos proibidos que não podem, eu estou seguindo aqui a lista. Comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses. Não é novidade que muitas vezes nos deparamos num jornal de grande circulação com aquele convite de trabalho, aquela proposta de emprego. Exigência, 5 anos de experiência na função. Então, isso é verdade, isso é proibido pela Lei 9029/95. Certidão de que não possui processo trabalhista ajuizado. É a certidão negativa trabalhista. Quem tem ação contra seu ex-empregador, eu não contrato. O empregador não pode fazer isso. Certidão negativa do Serasa, do SPC, ou assemelhados em cartório de protesto. Não pode. Informações sobre antecedentes criminais, tais como certidão negativa criminal ou folha corrida. Aqui eu vou abrir um parênteses mais adiante, mas em tese também não pode. Exigência de teste, exame, perícia, laudo atestado, comprovando, no caso das mulheres, que elas não estão gestantes. E no caso de todos, homens e mulheres, teste de HIV. É importante ressaltar que com relação a esse acesso da certidão de antecedentes criminais, qualquer pessoa pode ter. Mas para que isso seja exigido, é preciso que esse cargo, essa função, ela esteja relacionada com uma fidúcia. Você está contratando uma pessoa para ser o caixa da empresa, trabalhar com dinheiro, trabalhar no carro forte, trabalhar no contas a receber, enfim. Tem que haver uma relação para que não caracterize discriminação. Os documentos que podem ser exigidos, que a lei permite amplamente, é o exame admissional, que é um documento até obrigatório, né? A carteira, a identidade, CPF, título de eleitor, obviamente, comprovante de escolaridade, a certidão de nascimento por conta dos filhos, do salário de família, comprovante atestado de vacinação e outros documentos que comprovem a condição técnica. Você pode exigir que a pessoa seja pós-graduado, que tenha mestrado, que tenha tirado boas notas na universidade, na faculdade, naquele curso profissionalizante, enfim.
Afora isso, não pode. Abrindo um parêntese em tudo isso, nós já falamos aqui no blog, mas vamos dar uma repassada, é a questão da discriminação no trabalho. Então, não pode haver discriminação. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 30, ela veda, não pode haver discriminação. Discriminação é separação, é separar o joio do trigo, é fazer uma escolha com base nesse critério. Isso é o ato de discriminar. Então, não se pode discriminar pelo sexo. No caso da mulher, não se pode exigir esse exame, que eu disse, a lei 9029, que eu já disse aqui. A questão da aparência, a questão do controle de natalidade, exigir que ela, você tem ligação de trompas, você não pode ter filho, você é estéril, isso não pode sequer ser indagado. A discriminação de raça e cor, obviamente. Discriminação por motivo de idade, nós já falamos. Discriminação pelo estado civil. Eu não quero contratar mulheres solteiras ou recém-casadas, porque eu sei que elas vão engravidar e vão passar muitos meses afastadas por conta da gravidez, da estabilidade, depois vão ter problemas, porque tem um filho na escola, tem um filho doente, por aí vai. Então eu prefiro uma mulher mais madura, que já seja divorciada, ou que já tenha uma estabilidade, e que os filhos já estejam grandes. Isso não pode acontecer no momento da seleção e nem no curso do contrato de trabalho. Mesma coisa com relação ao homem. Portador de deficiência física, obviamente que não pode, existe inclusive cota hoje para a contratação dos portadores de necessidades especiais. E, para concluir, a questão da tatuagem, do piercing, do cabelo grande, da barba, enfim, isso não pode ser alvo de não contratação e de motivo de afastamento. Eu recebi um e-mail recentemente de uma situação catastrófica numa empresa, de grande porte, é uma multinacional também, eu não vou revelar o nome por uma questão de ética. O funcionário, houve a troca da chefia e o chefe, ao chegar, demitiu os que usavam tatuagem, porque ele disse que não gostava de tatuagem e aquilo ali não tinha uma relação, vamos dizer assim, uma produtividade